Sem novidades na renovação de Cipriano, os clubes europeus seguem de olho na joia do tricolor. A renovação que parecia encaminhada, não saiu. Há uma quinzena de poder assinar pré-contrato com qualquer outro clube, o atacante recebeu sondagem da Roma depois de já ter sido procurado por outros europeus. O São Paulo estava otimista, mas não conseguiu a assinatura. Já há mais de um ano a negociação vem se desenrolando sem sucesso. A diretoria do São Paulo deu uma segunda chance a Dorival Júnior e manteve o treinador após 2 derrotas seguidas, protestos da torcida e insatisfação pelo futebol apresentado na temporada. Essa decisão está, de certa forma, ligada à sequência que o tricolor tem no Paulistão e na Copa do Brasil. São 2 jogos em casa e outro contra o pior time do estadual. Vamos a eles. Neste domingo, às 17h, o São Paulo recebe a Ferroviária, lanterna do Grupo C do Paulistão, e na quarta-feira tem duelo contra o CRB, às 19h30, na ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ambos são no Morumbi. Eu e o presidente, Leco, acreditamos no poder de reação desse time, e o Dorival Júnior tem autonomia para extrair o melhor de todos e alcançar o melhor desempenho coletivo, declarou Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo. Veja o que mais disse o diretor. Depois disso, no dia 4 de março, fora de casa, o tricolor encara o Linense, time até aqui com a pior campanha do Paulistão. A ideia da direção é que o São Paulo tenha uma evolução considerável nesses 3 jogos para chegar fortalecido ao clássico contra o Palmeiras, no dia 8 de março. O choque rei será na nova casa do rival, onde o tricolor perdeu todas as 5 partidas que fez. A pressão para esse jogo deve ser considerável porque o São Paulo tropeçou nos outros 2 duelos contra rivais nesta temporada. Perdeu de Corinthians e Santos. Vanderlei Luxemburgo teve seu nome gritado por alguns torcedores do São Paulo na madrugada da última quinta-feira, durante o protesto organizado pela Independente em frente ao centro de treinamento do clube para receber a equipe após a derrota sofrida para o Ituano por 2-1, em Itu. Eles defendiam a contratação dele para substituir Dorival Júnior. Mas o nome do experiente treinador já chegou a ser vetado pelo hoje presidente tricolor. Há 15 anos, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, era diretor de futebol do São Paulo e deu uma entrevista para a Folha de S. Paulo, vetando a contratação de Luxemburgo. Foi o único em uma lista de 30 treinadores oferecidos por conselheiros. Por causa do jeito que ele saiu do Santos e do Palmeiras, a rejeição contra ele no clube. Acho ruim essa cultura dos técnicos de trocarem de clube durante a vigência de seus contratos, disse Leco, em maio de 2003. Na época, o São Paulo era comandado de forma interina por Roberto Rojas e Milton Cruz, que assumiram o lugar do demitido Oswaldo de Oliveira. A dupla conseguiria classificar o time tricolor para a Copa Libertadores de 2004. Outra curiosidade daquela época é que Leco manifestava-se contrário à vinda de técnicos estrangeiros, mas quando assumiu a presidência foi um dos defensores da vinda do argentino Edgardo Baúza. Preferimos um técnico experiente. O São Paulo não é um laboratório. O candidato precisa estar vivendo o futebol nacional. Acho que ninguém recusará um convite do São Paulo, disse o então diretor de futebol. A negativa ao nome de Luxemburgo não remete somente a 15 anos. Em 2016, em meio à crise vivida pelo São Paulo, o presidente tricolor chegou a afirmar para amigos que a chance de contratar o treinador era 0. A informação foi do blog do Ata, no portal UOL. Segundo o texto, Leco teria chegado a receber mensagem de um representante de Luxemburgo, que tentava viabilizar seu cliente, segundo dão conta os relatos. Em dado momento, o dirigente chegou a mostrar uma das mensagens a um interlocutor, enquanto dizia, olha só. Porém, ao ser questionado se havia possibilidade de a oferta se converter na contratação do treinador, Leco foi assertivo ao responder chance 0. Desejo antigo. Luxemburgo nunca escondeu que um dos seus maiores desejos é comandar o São Paulo. A revelação foi feita mais de uma vez em diferentes momentos do técnico, alguns no auge, outros nem tanto. Pela minha trajetória, acho que o São Paulo foi uma situação mal resolvida.
Sempre deram possibilidades e eu nunca pude ir para lá, depois nunca calhou e acho que criou-se um distanciamento, disse no ano passado. Quero dirigir o São Paulo um dia, não sei quando. Tenho este sonho. O São Paulo é um clube com perfil que eu aprovo. Tem uma grande estrutura e excelentes condições, afirmou Luxemburgo, em 2003. A vez em que mais se aproximou foi em 2015, quando o então presidente Carlos Miguel Aidar chegou a sondar o treinador que estava no Flamengo. Conversou até com Eduardo Bandeira de Melo, que não aceitou liberar Luxa. Para não criar um racha entre os clubes, o mandatário tricolor desistiu.